Trabalho de Física sobre Música. Alunas Júlia, Laura e Maiara. Quando algo vibra de forma completamente desordenada, dizemos que o som produzido por essa vibração é um ruído. Ele pode ser desagradável aos ouvidos, pois não possui uma melodia e está presente nas atividades rotineiras das nossas vidas. A música, por sua vez, combina os sons com o intuito de formar uma melodia, juntamente com o ritmo, marcando notas e criando uma harmonia. Já as notas musicais são a parte mínima do som que escutamos. Elas são formadas pelo ar que vibra de modo específico, ondas sonoras. Assim, saberemos se uma nota é mais aguda ou mais grave. Ademais, existe uma escala musical que organiza os sons de acordo com as frequências. Isso tudo é obtido por meio de uma relação matemática entre as frequências de cada nota. Podemos observar essa relação entre notas musicais e a frequência a qual cada uma delas vibra nesta tabela. A diferença do som de cada instrumento. O que diferencia o som de cada instrumento é a amplitude e a duração de cada onda harmônica. Por exemplo, nos instrumentos de sopro, diversas ondas de ar propagam dentro do tubo. Ao liberar esse ar, ao dedilhar esse ar, a rotação do ar muda, criando diferentes notas musicais. Nos instrumentos de percussão, os sons são realizados através de uma corda bem esticada que causa tensão e afinação. O som é liberado quando uma dessas cordas vibram, gerando uma nova frequência. Formação das ondas harmônicas. Como já sabemos, o ar, quando é liberado na boca da flauta, forma o som. Porém, não é tão simples assim. Existe toda uma percussão desse ar dentro da flauta, que é chamada de ondas harmônicas. Essas ondas são multiplicadas por uma frequência. Essa frequência é definida conforme o número de voltas realizada por esse ar dentro do tubo. Formação das ondas estacionárias. O fluxo de ar é liberado na boca do instrumento, formando as ondas estacionárias, que dão origem às ondas harmônicas, que são encontradas nos instrumentos de tubos aberto, onde temos dois antinós nas extremidades, uma na parte superior e outra na parte inferior, e apenas nós no centro do tubo, como vemos na imagem. Os nós são lugares em que a deslocação transversal é nula, e os antinós são lugares em que essa mesma deslocação é extrema. Já o harmônico é um conjunto de frequências. Essas frequências serão determinadas pelos nós e antinós. Nós optamos por utilizar instrumentos de sopro com tubo aberto. Como o próprio nome já diz, nós sopramos o instrumento e, com isso, enviamos um fluxo de ar para dentro dele. Consecutivamente, esse ar precisa ser liberado pelas saídas que existem no próprio instrumento. Com a manipulação de nossos dedos por estas mesmas saídas, controlamos e direcionamos o fluxo de ar. Fazendo isso, emitimos frequências diferentes de som, gerando assim notas musicais. A característica específica daquele som é aquilo que nos permite diferenciar vozes falando no mesmo tom e instrumentos diferentes produzindo as mesmas notas, além de haver diferença entre a manipulação dos instrumentos.